Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho da formação dos reinos. Isso é muito importante. Portugal, Espanha, França e Inglaterra não nasceram da noite para o dia. Houve uma formação. Eram outros territórios com outros nomes do século XIII. E quando entram para o século XV e para o XVI, eles vão se formar, vão nascer Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Nós vamos conversar falando dos reinos ibéricos, porque faz parte de uma região onde chamava-se de Península Ibérica, onde fica hoje Portugal e Espanha. Tá? Para a gente poder entender exatamente sobre essa formação, a gente vai começar falando da formação de Portugal, através da Guerra de Reconquista. Essas regiões onde hoje são França, onde é Portugal e a Espanha, foram dominados pelos muçulmanos. Então, aqueles não cristãos tinham dominado. Então, por ordem do Papa, pediu para se ter a reconquista, retomar os territórios para a administração dos cristãos. Então, esses territórios haverá uma guerra entre muçulmanos e os cristãos, né, que são os europeus. Essa guerra expulsa todos esses muçulmanos e há a vitória. E vão se formar pequenos reinos. Nós vamos dar uma olhada aqui no mapa. E aí a gente vai entender como que era. Ó. Observem este mapa. Esse mapa é a formação dos estados. Observem aqui no século XI como é que estava após a Guerra da Reconquista. O domínio dos muçulmanos ali, que é a parte verde, ainda eram dos muçulmanos. E a parte em laranja, que pertenciam, aqui ó, vamos ampliar, pertenciam aos cristãos, que já foram retomados por ele. Então, ó, nós temos aqui ó, um país chamado Leão Portugale, que vai ser o futuro Portugal, Castela, Navarra e Aragão. Após novas lutas no século XII, você viu aqui ó, aumentou-se os territórios. Vamos fazer uma comparação aqui como que ele estava. Então, eles conseguiram pegar mais territórios. Isso a gente falando de Portugal. Então, o que aconteceu em Portugal? Após 1096, após importantes vitórias militares contra os muçulmanos, um cara chamado Henrique de Borgonha ganhou do seu sogro, que era um rei muito importante. Ele acaba ganhando do seu sogro, que é o Afonso VI, rei aqui ó, de Castela e Leão. Tá vendo esses territórios aqui? Castela e Leão. Castela e Leão tinha um rei, e aí o seu genro acabou ajudando bastante nessas vitórias. Então, em recompensa, ele entregou para ele um condado de Portugal. Aqui, ó, esse condado de Portugal, ele deu esse pedaço de terra para o seu genro, o senhor Henrique de Borgonha, que acabou declarando-se rei e dando origem a Portugal. Então, Portugal, que foi dada de presente para ele, acabou formando o reino de Portugal. Portugal, então, nasce aqui, ó, 1139, com o primeiro rei, o Dom Henrique de Borgonha. Isso é muito importante. Depois passou-se 3 séculos, e agora a gente vai falar um pouquinho da Espanha. Da Espanha é muito importante. A Espanha vai ser esse território aqui. Vamos ver até como que ela está hoje, tá vendo? Ó? Como Portugal ficou aqui, a Espanha dominou praticamente todo esse território, tá? Isso é muito importante. Então Portugal nasceu, depois da Guerra de Reconquista, o rei de Leão, o rei de Leão e Castela deu de presente Portugal. E aí o rei Henrique de Borgonha, que foi quem recebeu essas terras, acabou formando o reino de Portugal. Ele nasce em Portugal. 1468, como é que nasceu a Espanha? De um casamento, exatamente. Vai ter um casamento muito importante que vai acontecer entre Fernando de Aragão, do reino aqui ó, de Aragão, com
a princesa Isabel de Castela. Você está vendo? Essa união também vai juntar esses territórios. Que passou então, e eles passaram então a competir a liderança de expansão marítima. Depois a gente vai falar dessa questão de expansão marítima mais para frente. Em 1492, o poderoso exército de Castela e Aragão tomou o último território. Então todo esse território aqui, para virar a Espanha que a gente conhece hoje, foi ganhada aí e formou-se a Espanha no ano de 1512, que é a Espanha que a gente conhece hoje. Então vamos retomar aqui rapidinho como é que se formou Portugal e Espanha. Portugal nasce e a Espanha nasce da Guerra de Reconquista, a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. Esses reinos vão se unificar. No caso da Espanha, se unifica depois da expulsão de todos os muçulmanos. Esse território nasce do casamento entre a princesa Isabel de Castela com Fernando de Aragão, formando um único reino, o reino espanhol. Tá? Então são esses dois fatores que são muito importantes para se destacar. E Portugal, que nasceu como um presente dado pelo rei de Leão e Castela para o seu genro após uma vitória importante contra os muçulmanos, dando para ele o importante território condado portugalense, que ele depois se proclamou rei desse lugar, trocando a palavra condado portugalense para a palavra Portugal, nascendo então Portugal. Tudo bem?